Bem-vindos ao nosso espaço comentário. Hilário Santos, nosso comentador residente, está pela segunda vez connosco para analisar temas que envolvem a nossa comunidade. Bem-vindo a este segundo programa. Hoje, inevitavelmente, no dia em que se discute e se comenta o veto presidencial sobre a desagradação de freguesias, uma nota prévia antes dos dois temas principais do tema 2 para esse tema. Obrigado, Semedo. Obrigado às pessoas que nos estão a acompanhar. Na realidade, no último programa que abordamos esta questão da desagregação de freguesias e o Presidente da República brindou-nos ontem com a desagregação de freguesias, tendo feito um veto político ao diploma que tinha na sua posse. Para que nós percebamos, há dois tipos de vetos, há o veto político e há o veto constitucional. Este caso é um veto político e, portanto, faz com que o diploma volte à Assembleia da República. E agora, depois de a Assembleia receber este veto da parte do Presidente, a partir do 15º dia, tem a possibilidade de alterar ou confirmar o próprio diploma. Alterando ou confirmando o próprio diploma, o Presidente tem depois 8 dias para promulgar o próprio diploma e é obrigado a fazer. As razões de que o Presidente evoca são essencialmente três. Uma, a falta de compreensão ou transparência pública do processo legislativo. Outra, que tem a ver com a questão dos prazos. O Presidente acha que estamos muito em cima dos 6 meses anteriores à marcação das eleições. Portanto, não vai, à partida, alterar essa posição? Essa posição. E a terceira via tem a ver com aquilo que ele considera que é esta reforma que vai no sentido contrário, ou esta desagregação, à reforma feita no passado e àquilo que hoje se discute na União Europeia, que é no sentido de se agregar mais e desagregar menos. Basicamente, são esses 3 pontos que o Presidente evoca. Portanto, não se espera que haja alterações a isso? Não se espera que haja alterações, mas espera-se que os partidos venham a confirmar, pelo menos o Partido Socialista já evocou que vai confirmar a sua decisão, o Partido Social Democrata ainda não se pronunciou sobre isto, mas espera-se que efetivamente os partidos venham a confirmar a sua posição e criando até aqui um mal-estar, talvez, com a própria Presidência da República. Não nos podemos esquecer que estamos muito em cima das eleições e não nos podemos esquecer que, além destes instrumentos, depois o Presidente ainda tem outro instrumento, que é pedir um conjunto de aclarações constitucionais. Fê-lo, por exemplo, na lei da eutanásia, fez isto consecutivamente e atrasou os prazos bastante. E, portanto, o Presidente ainda pode, se sentir que a Assembleia da República não acolhe aquilo que é a sua intenção, pode puxar desta prerrogativa que tem para pedir aclaramentos constitucionais e, desta maneira, atrasa toda a promulgação do próprio diploma. Resumindo, temos aqui mais um problema para as freguesias e para as autarquias. Estamos em vésperas de eleições autárquicas que volta a baralhar todo o processo, porque muitos dos autarcas das freguesias envolvidas já contavam com esta desagregação e agora isto volta quase tudo à escala, ao ponto de partida. Não sei exatamente em que ponto é que isto vai ficar. Mas é este o ponto de situação. Veremos nos próximos dias o que é que vai acontecer. Num Presidente em final de mandato, não seria muito expectável que ele tomasse esta posição? Seria. Do meu ponto de vista, seria, porque eu já disse isto aqui na última vez. Os partidos políticos têm pouca coragem para enfrentar estas decisões. São decisões muito populistas e há muita dificuldade. E então, em ano de eleições, para se tomar decisões contrárias àquilo que é o sentimento de uma parte do povo que envolve isto. Vejamos que aqui, no caso de Águeda, mais de 30% da população está envolvida nisto. Porque nós temos uma desagregação de 11 para 15 freguesias, são 7 novas freguesias em que isto vai mexer.
três anteriores freguesias, mas que vão depois passar para 7, e, portanto, há uma grande parte da população que está envolvida neste tipo de processo. Portanto, há muita dificuldade dos partidos, com medo de perderem votos, de mexerem nestes processos. O Presidente, estando no último mandato, já os Presidentes todos nos habituaram com os últimos mandatos, estão mais libertos para tomarem este tipo de decisões. Nós temos como um dos temas da semana a Lei dos Solos e a Habitação. A iniciativa do Governo pareceu ficar aquém do esperado, apesar das vossas críticas que se levantaram. Entretanto, pareceu-lhe adequada esta abordagem da Lei do Solo e esta a possibilidade dos municípios, enfim, reclassificarem os terrenos rústicos como urbanos? Pareceu-me. As críticas são generalizadas contra esta lei, mas eu não me parece que esta lei esteja desequilibrada e que no momento que nós vivemos um momento de uma grande crise no âmbito da habitação em Portugal. Portugal, em toda a Europa, mas há um problema enorme ao nível da construção e ao nível da habitação. E, portanto, nós precisamos de urgentemente ter mais habitação. E, portanto, se precisamos de urgentemente ter mais habitação, é fundamental que sejam disponibilizados solos e terrenos a preços mais compatíveis para, efetivamente, podermos construir mais e mais barato. Não é só mais habitação, é mais e mais barato. Antigamente tínhamos um problema em Lisboa e no Porto, hoje temos um problema pelo país, genericamente. E, portanto, esta lei dá a impressão que abre um espaço a maiores possibilidades de corrupção, a maiores tentativas do poder político se meter nas questões técnicas e nesta questão da regulamentação. É verdade que sim, dá, mas também dá uma maior responsabilidade aos eleitos politicamente neste âmbito. Vamos cá ver uma coisa. Esta lei agora vai ser um bocado modificada, porque a Assembleia da República fez baixar uma comissão da própria Assembleia e, portanto, o que está aqui em causa é alguma negociação e, efetivamente, algumas situações da lei objetivamente original que vai ser alterada. A questão da mediana dos preços, em que o Partido Socialista dizia que isto permitia que um conjunto de casas pudessem ser mais caras do que o preço médio praticado. Portanto, isso acabou. Basicamente, estaremos a falar em casas de custos acessíveis ou de arrendamento acessível, que são tipo de habitações mais económicas, sem dúvida nenhuma. Tem a questão da contiguidade também, porque isso também ajuda, porque antigamente podíamos fazer a desafetação na proposta de lei original de lotes que não eram contíguos ao espaço urbano já existente. Agora tem que haver uma contiguidade no próprio espaço e noutro tipo de situações. Mas basicamente o que está aqui em causa é só isto. Fazer uma alteração do PDM, de qualquer PDM, demora 5, 6 anos numa Câmara que seja, ou num município, que efetivamente agarre esta alteração e trabalhe muito rápido nesta alteração. Nós hoje não podemos estar à espera de 5, 6 anos para fazer uma alteração do PDM para ter mais solos disponíveis a preços mais económicos. E o que estamos aqui a dizer é, quando estamos a fazer isto, há um conjunto de entidades externas que são convocadas, como as CCDRs e por aí fora, e que depois demoram muito tempo a fazer pareceres. O que estamos aqui a fazer, isto não vai haver decisões de políticos, vai haver decisões de técnicos municipais que vão avaliar todo esse tipo de processo. Obviamente que isto vai carecer de uma decisão prévia da Câmara Municipal, uma decisão prévia da Assembleia Municipal, pareceres técnicos locais, é evidente que sim, ou empresas contratadas para esse efeito, e, portanto, abre o espaço a alguma especulação. Eu reconheço que abre, mas nós temos que fazer alguma coisa para a habitação, porque, na realidade, o que se passa em Portugal é muito mau a nível da habitação. Isto também é um sinal também de desconfiança, que, aliás, mina um bocadinho a sociedade portuguesa, e também não há boas razões para ter confiança por alguns episódios que têm vindo a acontecer. É verdade que sim. Há alguns episódios com os autarcas que não ajudam nada, mas nós temos muitos autarcas por este país fora. Os autarcas
têm melhorado, do meu ponto de vista, o seu desempenho. Há hoje um controle completamente diferente sobre as autarquias e, portanto, isto também é um desafio à maturidade da nossa democracia. Mas a lei dos solos é só um pequeno instrumento que nós temos que trabalhar. Vejamos, as câmaras têm outros instrumentos que devem trabalhar para agilizar este tipo de processo. Nós recentemente falamos e tivemos aqui em Águeda, e estamos aqui em Águeda na questão do PRR da habitação, basicamente. Esse é um outro instrumento muito importante que devemos utilizar. Em relação à Águeda, o PS levantou na última reunião de Câmara o assunto do financiamento das candidaturas das associações ao PRR, ao primeiro direito. Tem razão nas preocupações relativamente às preocupações manifestadas? Tem razão na base da questão. Depois, se é porque uma associação não entregou, a Associação do Património dos Pobres, não entregou o projeto inicialmente porque a Câmara pediu para só entregarem, eu acho que isso não deve ser esse caminho. Mas tem razão nesta componente que é o seguinte. Tem uma parte de razão que é, efetivamente, a Águeda, e não vale a pena dizermos o contrário, foi dos últimos municípios no país a entregar o seu projeto para o PRR da habitação. Entregou dentro dos prazos. Sem dúvida nenhuma que entregou dentro dos prazos. Mas todos nós sabemos que os primeiros municípios a entregarem foram contemplados com financiamento a 100% e a Águeda foi contemplado com financiamento a 60%. A Águeda está a tentar ainda alterar e conseguir que o seu financiamento passe a 100%. Há uma negociação, há um esforço da parte do município para isto. Mas o que é certo é que o financiamento que hoje temos é um financiamento a 60%. E a Águeda tem que tomar uma decisão. Isto é uma decisão política, que é a seguinte. O que é que a Águeda faz? Abandona o PRR da habitação? Faz só habitação no caso de ser financiada a 100%? Ou toma a decisão e a Águeda financia a outra componente dos 40%, numa parte do projeto, pelo menos, Sim, no caso do Património dos Pobres, num projeto de 1 milhão, o Património dos Pobres teria que arranjar 400 mil euros, que é um preço... Mas não é só no Património dos Pobres, reparemos, projetos de habitação que nós temos em Águeda, temos vários no concelho, temos em Aguada, temos em Massinhata, temos em Travassou, temos em Recardães, temos vários projetos, e portanto, e de valores elevados. Obviamente que pôr 40% nestes projetos, eu compreendo que para o município de Águeda há, numa fase inicial, um custo bastante elevado. Vamos cá ver uma coisa. Se a Águeda quiser, consegue financiar-se para estes 40% e não contam para o endividamento municipal. E consegue financiar-se a taxa zero. Porque há financiamentos a taxa zero para este tipo de projetos. E se a Águeda quiser, reparemos que todas estas construções que vão ser feitas vão ter rendas acessíveis. Claro que os municípios estavam todos a contar que estas rendas depois ainda fossem, quer dizer, construíam a taxa zero e ainda recebiam estas rendas. Mas num projeto a 10, 15 anos, com o pagamento destas rendas, estamos a falar que basicamente esse empréstimo está amortizado. Esse seria o caminho. Esse poderia ser o caminho. Quer dizer, estamos a falar sempre de rendas que vão andar entre os 200 e os 400 euros que cada família vai pagar por tipologias do tipo T1 ou T2 à volta deste tipo de situação. Portanto, nós não estamos aqui a falar de um conjunto de habitação que será disponibilizada gratuitamente às pessoas. São rendas muito mais acessíveis em relação aos preços que hoje estamos a praticar. Portanto, isto é uma questão de opção, porque a Águeda tem que pensar uma coisa muito importante. A Águeda tem que crescer. Não vale a pena continuarmos a pensar que podemos evoluir sem crescer. Nós temos que crescer no número de habitantes em Águeda. E para crescermos no número de habitantes em Águeda, temos que ter mais pessoas a viver em Águeda. E para ter mais pessoas a viver em Águeda, temos que ter mais habitação. Ou seja, a atratividade em Águeda tem que ser feita por essa via e talvez não tanto por outras. É uma das vias mais importantes para fazer. Eu falei aqui na questão da lei dos solos, falamos aqui na questão do PRR da habitação para habitações acessíveis, ou rendas acessíveis, é o que estamos a falar, mas há também que alterar
muito do meu ponto de vista a questão daquilo que nós falamos muitas vezes, que é as obras particulares, o nosso pelouro, a nossa área das obras particulares, e que é muito importante em termos do município, que tem a ver com a promoção urbanística do próprio município. A Câmara diz, o nosso município diz, que nunca houve tanta apetência pela promoção urbanística, portanto, tantos projetos a entrar no município como hoje. Mas, quando falamos com os operadores, com os técnicos que trabalham este tipo de projetos, dizem que no município de Águeda é o caos. Que falam-nos em projetos que estão 6, 7 meses. Uma simples habitação, para uma pessoa construir uma simples habitação, está 6, 7 meses na Câmara para ter uma resposta. E porquê? E porquê? Exatamente. Houve em setembro, inclusivamente, uma reunião com o senhor vereador, que dizem-nos os técnicos que têm se esforçado bastante para estar dentro dos processos, mas os processos não andam. Não andam os processos dentro da Câmara. E a Câmara tem que pensar sobre isto, exatamente. Recentemente, o doutor Pedro, que tinha saído da Câmara, feito uma licença sabática, porque teve a fazer teve outra atividade profissional fora do município, regressou pelos vistos em janeiro, e foi reforçar esta área dentro do município. É já um primeiro passo que o município está a tentar implementar para melhorar este processo. Também o município tem intenção, não sei se já contratou, se não contratou, uma equipa externa para poder fazer análise de projetos e de processos. É possível fazer esse tipo de situação e penso que o município tinha essa ideia e que estará a trabalhar dentro dessa ideia. Mas o município tem que pensar exatamente isto. Tem que dar uma volta completa a isto, porque, segundo dizem os técnicos que operam no município de Águeda, o município de Águeda, na redondeza, é o pior município para trabalhar dentro desta área. Sei que o município, o vereador e o Presidente da Câmara não concordam exatamente com isto, mas é preciso encontrar onde é que está o problema e a solução. Vejamos, uma memória descritiva para entregar um projeto no município de Aveiro tem sensivelmente 9 páginas. No município de Águeda estamos a falar de 32 páginas para o mesmo projeto. Ora, nós temos que perceber porquê. Dizem-nos que em municípios à nossa volta a maneira como é interpretada a lei é de maneira mais ligeira. Dizem-nos em Águeda que olham para a lei e questionam muitas vezes a lei de uma forma muito mais escrupulosa. Nós temos que perceber porquê. Se serão só os técnicos de Águeda que estão certos ou não. Vejamos um facto. Em Águeda tínhamos 5 técnicos para analisar projetos. Hoje temos 4 porque um técnico está de baixa. Em Aveiro temos 5 técnicos para analisar projetos. Em Aveiro os projetos demoram 1 mês e meio, 2 meses a sair. O que o Presidente da Câmara e o vereador dizem é que hhá muitos erros de projetos que são... Eles dizem isso, mas os técnicos dizem o contrário. E dizem que isso não é verdade. E, portanto, é preciso que o próprio município, até se for preciso, contrata alguém independente para fazer esta avaliação de como é que funciona. Vejamos um facto. Em Águeda, os técnicos, por exemplo, nós entregamos um projeto. O projeto analisado por um técnico depois vai para entidades externas. E quando vem das entidades externas, já não é terminado pelo mesmo técnico, é por um outro técnico. Ora, o outro técnico vai ter que se integrar todo o processo, demora muito mais tempo. Dizem do próprio município, isto tem a ver com a ambiguidade, porque desta maneira nós garantimos a isenção do próprio projeto. Mas isso demora muito mais tempo. Questões como, por exemplo, eu sou um técnico e estou devidamente notificado pelo promotor da obra como técnico da obra. Eu sou representante legal da obra. Mas todas as notificações vão para o promotor, nunca vão para o técnico. E depois o promotor, muitas vezes, é um promotor idoso, é um senhor idoso que quer fazer uma obra e não tem a mesma agilidade digital que têm os próprios técnicos. Quando recebem as comunicações, já são tarde. Os técnicos pedem para receber ao mesmo tempo que os próprios promotores, e o município de Águeda diz, porque diz lá o seu técnico responsável pela plataforma, que não pode ser por causa do RGPD. O RGPD não pode ser um técnico de uma plataforma que define. Isso tem a ver com lei. E se o técnico está claramente credenciado pelo promotor, pode receber perfeitamente a comunicação porque está credenciado para isso. Há várias coisas que não custa nada fazer isto. Se nós formos falar com qualquer arquiteto, qualquer empresa de projetos em Águeda, tem 16, 20 projetos à espera de respostas há meses.
Eu não estou a dizer que a Câmara não faz um esforço, mas é preciso olhar para a raiz deste problema para começarmos a mexer nestas coisas que mexem muito com o Conselho. Com o Conselho. Isto é investimento, isto é economia em Águeda. Nós já temos pouco tempo, mas assim, para o tema seguinte, mas vamos tratá-lo assim, digamos, como um aquecimento para o próximo programa, que é sobre as eleições autárquicas. A questão aqui é que as eleições estão à porta e os candidatos nem vê-los. A cada 4 anos, cada vez é mais tardio o anúncio dos candidatos. Isto é um sinal claro de um certo declínio democrático? Eu não sei se é um declínio democrático, eu tenho alguma dúvida nisso. Mas esta é uma realidade que existe em Águeda neste momento. Eu acredito que rapidamente, no espaço do próximo mês, começam a aparecer os candidatos. Estes estão-se a movimentar. Estão-se a movimentar. Claro, primeiro ponto, há desde já um candidato natural, que é o candidato do PSD ou da coligação, que é o Jorge Almeida. Esse é candidato mais do que assumido e, portanto, aí não se pode dizer que não haja... Sim, mas quem está no poder tem mais facilidade até de ser o último. Obviamente. Quem não está no poder teria necessidade de o apresentar mais cedo e isso não acontece. E com um poder que é visto aos olhos das pessoas com obra feita, torna-se muito mais difícil que efetivamente apareçam candidatos contrários. E, portanto, dentro do PSD, basicamente, a candidatura do Jorge Almeida será, julgo eu não, será uma realidade. Penso que vai com a mesma equipa ou algo muito próximo disso. O que está aqui em causa é se vai com uma coligação ou vai sem coligação. Julgo que a coligação, falou-se numa possibilidade de uma coligação com o CDS. Eu acho que essa situação está afastada por natureza e presumo que o PSD vai sozinho ou com uma coligação artificial, como fez há 4 anos, basicamente, porque aquela coligação com o Partido da Terra é uma coligação artificial que foi só feita simplesmente para que os juntos, que nunca se chegaram a formar como um movimento, possam aparecer. Eu acho que quando estas coisas são artificiais, mais vale sermos naturais. As pessoas que estão ligadas ao movimento, não há nenhum movimento que estavam ligadas aos juntos, basicamente, serão candidatos como independentes e que serão candidatos pelo PSD e assumem isso como tal. Isto é uma política feita de nomes e não de projetos? De projetos coletivos e de projetos de... A votação autárquica tem muito a ver com nomes. Os projetos deviam ser mais olhados, mas infelizmente tem muito a ver com nomes. As pessoas vão muito pelos nomes, muito pela... Mas há necessidade dos partidos se reorganizarem, porque estão a perder uma certa força. Pois estão. E depois estas decisões são feitas por meio de pessoas, basicamente, estão. Mas todo o movimento político em termos nacionais tem que mudar, do meu ponto de vista. Sim, isto não é uma realidade só da Águeda. Tem que mudar. Bem, nós vamos deixar isto. Isto é um tema que será desenvolvido certamente nos nossos próximos programas. Vamos para as notas finais. O que é que merece destaque? Notas finais. Uma primeira nota sobre os 30 anos do Conservatório de Águeda. Esteve presente o Ministro da Educação, da Ciência e Inovação, o Fernando Alexandre, em substituição do Castro Almeida, Ministro das Infraestruturas, que era para ser a pessoa que vinha a este evento, mas teve um problema qualquer de uma hora em termos de doença e não conseguiu vir. E, portanto, esteve presente o Ministro da Educação, mais um Ministro presente em Águeda. Ultimamente, em Águeda têm passado vários elementos do Governo, mais um Ministro da Águeda, mas que é importante este pequeno pormenor, a maneira como ele saiu contente com o que viu em Águeda. E ele disse exatamente isto sobre Águeda. Salientou a capacidade que o Conselho de Águeda tem para mobilizar pessoas para a música, referindo-se ao Conservatório, mas também referindo-se à comunidade, ao nosso espólio que nós temos das bandas, das escolas de músicas das bandas, em que em Águeda temos uma capacidade dentro desta área muito interessante. E ele dizia exatamente isto. Cabe ao Estado disponibilizar recursos ao nível de educação, mas depois cabe às comunidades... Quem faz a diferença são as comunidades. E ele sentiu-se claramente
contente e feliz com aquilo que viu, e até em tom de brincadeira disse: eu no final vou ligar ao Castro Almeida, porque foi o Dr. Castro Almeida que em 1995 ajudou no processo da criação do Conservatório de Águeda, a dizer: olha, fizeste aqui um bom trabalho na altura, e até fez esse tipo de referência. Eu acho que é importante nestes 30 anos do Conservatório, não só pelo Conservatório, mas pela representação daquilo que é, em termos da área da música, o que é que a Águeda hoje em dia já representa, e também esta homenagem, quer ao Conservatório, quer às bandas. E outra nota. Estamos... Muito bem, estamos... Outra nota interessante, importante, tem a ver exatamente com a questão de alguns eventos e algumas atividades que nós vamos tendo pelo nosso município. Tivemos recentemente o Recreio Desportivo de Águeda, que participou na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato, em Albufeira. Que nós acompanhámos. E que nós acompanhámos, a Sobrinha do Povo acompanhou muito bem, mas que muitas vezes para a população parece já uma coisa banal. Há muito poucos anos nós víamos isto tudo sempre pela televisão e víamos grandes nomes, e hoje temos uma equipa de Águeda que corre com o emblema de Águeda, efetivamente, numa prova deste tipo. E com o nome estampado. E com o nome estampado. É evidente que poderão muitas pessoas dizer: está bem, mas esta equipa não foi criada em Águeda, foram todo um conjunto de atletas que a Águeda foi buscar. Bem, é preciso depois dar continuidade a isto, que é assim que se começam a traçar estas situações. Também tivemos na mesma semana a apresentação da equipa de ciclismo da Anicolor, da Full Racing, uma equipa sediada em Águeda, que também teve um processo muito similar à questão do atletismo, mas não importa a maneira como é que se conseguiu esta equipa para a Águeda, com alguns problemas que vêm de um patrocinador que desistiu à última da hora. Isso não está em causa, mas quer dizer, é a equipa que venceu a última volta a Portugal. E nós temos, de um momento para o outro, em Águeda, a equipa que venceu a volta a Portugal, uma equipa que vai representar a Águeda nos clubes campeões europeus, na Taça dos Clubes Campeões Europeus, atletismo feminino, corta-mato, e são, portanto, motivos de orgulho para a Águeda. Chama-se desporto de representação, que os Benficas, Sportings e Portos também têm com atletas de fora. É evidente. Que são contratados. É evidente. E, portanto, nós muitas das vezes olhamos para isto: isto não é gente da Águeda, isto... Não é gente da Águeda, faz parte... Mas que representam a Águeda. Faz parte de um conjunto de eventos que nós muitas vezes estamos a organizar e que trazem-nos orgulho, trazem-nos representatividade em Águeda. Temos é que depois, em termos internos, conseguir fomentar tudo isso. E a última notícia muito rápida tem a ver com a intervenção que o município está a fazer no IC2, com a rotunda, que vai ser construída a rotunda da GNR, a rotunda do Pingo Doce e o viaduto que já está em construção do IC2, fazendo uma alteração completa no IC2, e que só é possível porque o município efetivamente ficou com a posse do IC2 já há algum tempo. E em dois locais que são dos principais problemas rodoviários. Três. Porque a Cerâmica do Alto também era. Sim, exatamente. Também era. Ok, Hilário, agradecemos a análise sempre pertinente a todos os que nos acompanham. Fica o convite para refletirem sobre estes temas e para partilharem também as suas ideias. Continuaremos atentos à realidade que nos envolve. Até breve.